seguindo aqui no nosso cronograma, né? Comandos de entrada e saída, e talvez a partir daí a gente consiga resolver alguns exercícios iniciais, né? Comando de saída. Bom, a gente viu lá no comecinho, né? Que o programa, né, os programas, né, e antes a gente vai implementar algoritmos, né? Eles passam, de certa forma, por 3 etapas, né? Entrada do que mesmo? De dados ou informações. Processamento desses dados e informações, né? E depois a saída, que é uma mensagem, um relatório ou um resultado que é exibido ao usuário, né, referente ao processamento das informações que o usuário deu na entrada, né? Eu lembro que eu até citei o exemplo do formulário, né, do formulário de cadastro, onde você preenche ali numa inscrição com seus dados e a partir disso é gerado um processamento de acordo com os dados que você preencheu no formulário, né? Tinha mensagem de erro, uma mensagem de sucesso, né? Caso, dependendo do processamento dos dados daquele formulário, né? Então, com base nisso, o algoritmo geralmente ele deve mostrar algum resultado final, né, de acordo com durante sua execução, né, em decorrência do processamento de algumas informações, né? E as linguagens de programação, consequentemente os algoritmos, né, possuem comandos para esse fim. No Portugal a gente vai utilizar o comando escreva, tá? Quando a gente quiser que seja exibido na saída, né, que seja mostrado um resultado final, tá? Resultado final. Então, comando escreva, tá? Então, comando de saída. Só pra gente reforçar aqui. Então, para esse exemplo, ó, o que esse algoritmo está fazendo somente aqui nesse exemplo? Vale ressaltar que é um exemplo, tá? Comando escreva, né, possui essa sintaxe. E dentro dos parênteses e das aspas duplas é a mensagem que eu gostaria que o meu algoritmo, né, mostrasse na tela ao usuário. Então, dado esse comando, o que o algoritmo está executando, está fazendo? Está imprimindo nada mais nada menos do que essa mesma mensagem. Estou gostando muito de algoritmos. Tá. Uma coisa importante que a gente precisa ressaltar ao comando de saída escreva, né? Então, a sintaxe desse comando é assim, né? Palavra reservada, escreva, entre parênteses e aspas duplas, a minha mensagem. Tá? A gente vai ver algumas variações quando a gente tem que colocar conteúdo de variáveis ou coisa do tipo, mas a princípio a sintaxe é essa, tá? Palavra reservada, escreva, entre parênteses e aspas duplas, certo? Entre parênteses e aspas duplas, a minha mensagem a ser exibida na tela. É como está sendo mostrado aqui, né? Palavra reservada, entre parênteses e aspas duplas, a minha mensagem. Que é o que está sendo colocado aqui em azul, né? É o que está sendo exibido aqui. Certo? Tem um outro exemplo aqui, deixa eu ver. Ó, um exemplo um pouquinho diferente, né? Utilizando o tipo de variável cadeia. Vamos ver até onde que vai chegar minha caneta aqui. Qualquer coisa eu paro aqui para dar uma carguinha nela. Bom, para esse exemplo, tem uma variável do tipo cadeia, né? Então é como se eu tivesse aqui uma variável chamada txt. E aí, essa variável, eu estou armazenando aqui, ó, nessa linha, essa cadeia, esse conjunto de caracteres. Então, é como se a minha caixa tivesse esse conteúdo aqui, ó. Algoritmos, espaço, espaço, bacana, ponto de exclamação, certo? Aspas duplas, né? E aí a minha caixa é tudo isso aqui, né? Ela se adapta aqui ao tamanho do meu conteúdo, certo? E aí, na sequência, eu tenho o comando escreva. E o comando escreva está dizendo assim, não tenho mensagem, mas eu tenho uma variável. Quando eu tenho um conteúdo de variável, eu não preciso colocar as aspas duplas, preciso colocar o parênteses, mas as aspas duplas não. Porque as aspas duplas é quando eu quero fazer referência a uma mensagem, a um texto, tá? Então, aspas duplas no comando escreva, quando eu quero inserir uma mensagem. Quando eu tiver somente conteúdo de variáveis, basta que eu coloque somente o nome da minha variável, tá?
Tá? E existe a combinação de texto e variável que a gente vai ver na sequência aí, né, dos exemplos. Tá? Então, basicamente, esse comando escreva do jeito que está sendo escrito aí, né, txt, eu estou fazendo referência a essa variável aqui, né, que foi declarada aqui, que foi atribuído um valor aqui. Então, a execução desse comando escreva vai exibir na tela isso aqui. Algoritmos é bacana. Em decorrência desse comando aqui. Fica claro. Beleza? Vamos ver se a gente tem mais alguns exemplos. Ah, sim, agora é comando de entrada. Tudo bem. Bom, entrada de dados a gente lembra, né? Vocês lembram o que a gente comentou anteriormente, né? Então, assim, nem todos os dados que um algoritmo manipula são gerados por ele. Por exemplo, um algoritmo que calcula a soma entre dois números inteiros, por exemplo, A e B, precisa que esses dois valores sejam informados previamente pelo usuário, para que assim possa ocorrer o seu processamento, que no caso é a soma, né, desses dois números. Dessa forma, existe também um comando para este fim. Comando de entrada, mais conhecido como leia. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui disso aqui. Pronto. Tá? Então, vamos fazer uma execução passo a passo disso aqui, para ver o que vai acontecer. Tá? Deixa eu pensar aqui como que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo abrir uma página aqui. Pronto. Abrir uma página aqui para ficar mais fácil da gente executar isso aqui passo a passo. Bom, deixa eu numerar as linhas aqui para ficar melhor também. E aí eu vou dividir a minha tela aqui, assim, ó. Minha caneta tá falhando aqui já. Bom, vou dividir minha tela assim, ó. Aqui vai ser memória. Aqui vai ser entrada barra saída, tá? A gente vai entender por que com calma aqui. Bom, então eu tenho aqui, só pra gente recapitular, né? Palavra reservada algoritmo, nome do meu algoritmo. O nome, né, uma recomendação, ele deve sugerir em algumas palavras o que o algoritmo faz. No caso, se ele faz a soma de dois números, então um bom nome, né, um nome legal para esse algoritmo talvez seja soma. Né? Na linha 1, eu tenho a declaração de três variáveis do tipo inteiro, certo? A, B e soma. Então aqui na memória do computador, né, se a gente fosse representar isso aqui, é como se eu tivesse três caixas do tipo inteiro, A, B e soma, onde essas caixas podem guardar somente valores do tipo inteiro, certo? Na linha 2, tem o comando de saída, então é como se fosse exibido na tela para o usuário tudo que está entre aspas duplas e parênteses, então no caso, isso aqui, né? Então o que vai ser exibido na tela para o usuário? Essa mensagem. Informe o primeiro valor. O leia é como se fosse um cursor, né? Como se fosse um cursor esperando que o usuário informe um valor. Nesse momento eu não estou preocupado em saber se o usuário vai informar um valor que é uma palavra, uma letra, um valor que o meu algoritmo não espera receber. Tá? Então, o leia, eu costumo dizer que ele tem duas partes. A primeira parte é ficar esperando aqui que o usuário informe um valor. Vamos supor que o usuário informe esse valor aqui, ó, 3. Então, quando o usuário colocar o número 3 e teclar Enter, o leia A vai pegar esse 3 e armazenar onde? Exatamente. Vai armazenar aqui a variável A. Por conta do leia A. Esse A é o nome da variável Azinho. Beleza? Então tá. Linha 4. Comando de saída também, né? Escreva, informe o segundo valor. Então, é como se fosse exibido aqui na tela. Informe segundo valor. E na linha 5, leia, mas só que uma variável B, né? Então, o leia B vai fazer o quê? Primeira parte, esperar que o usuário informe algum valor. Se o usuário informar a letra, uma cadeia de caracteres, não importa,
né? Aqui a gente está trabalhando que o usuário vai informar sempre o valor do tipo que o algoritmo espera receber. Então vamos supor que o usuário informe esse valor aqui, que nem está no exemplo, número 2. Né? Quando o usuário colocar o 2 e teclar Enter, o leia B vai pegar esse 2 e guardar onde? Exatamente aqui na caixa, na variável B. E depois, na linha 6, né, eu tenho uma operação aritmética, certo? Operação aritmética e depois uma atribuição. Então o que acontece antes? A operação aritmética. Então nesse caso, o que está sendo calculado aí? Conteúdo da variável A mais conteúdo da variável B. Então, conteúdo da variável A mais conteúdo da variável B, dá 5. Esse resultado aqui vai ser armazenado aonde? Vai ser atribuído à variável soma, por conta daquele comando de atribuição. Então esse resultado vem para cá. Beleza? Então se eu perguntar para você, na linha 6, quais são os conteúdos das variáveis do algoritmo? Bom, então A tem o valor 3, B tem o valor 2 e soma tem o valor 5, na linha 6. Ah, e na linha 5? Bom, na linha 5, eu não sei qual que é o valor da variável soma, porque soma ainda não foi calculado. Beleza? E por fim, na linha 7, eu tenho uma operação que eu tenho texto seguido de variável, né? Que é uma operação aí que a gente vai concatenar as coisas. Então note que, deixa eu até dar um zoom aqui para ficar melhor de visualizar. Comando escreva, tem duas coisas aqui, ó. Um texto, com aspas duplas, né? E uma variável. Lembra que eu falei, né? A variável eu não preciso colocar aspas duplas, somente quando eu quero colocar texto, né? Então aqui o que vai ser exibido na saída? A mensagem entre aspas duplas. Então vai ser exibido primeiro essa mensagem aí, o valor da soma é igual a, né? Então, deixa eu puxar aqui. Da soma é igual a. E aí tem um espaço em branco aqui também, fecha aspas duplas. E depois, conteúdo da variável soma. Quem é o conteúdo da variável soma? Isso, né? Isso aqui, ó. Conteúdo da variável soma. Então, 5. Beleza, pessoal? Então, assim, né? O que eu quis mostrar aqui também? Bom, no comando escreva, eu posso ter junções de texto e variável, variável e texto? Posso, desde que eu separe essas partes por vírgula. Então note que aqui primeiro eu tive um texto envolvido por aspas duplas e eu unifiquei esse texto com essa variável a partir dessa vírgula aqui. Ah, eu posso ter, por exemplo, antes de fechar esse parênteses aqui, colocar aqui mais texto, até breve, por exemplo, e fechar? Posso, desde que eu separe por uma vírgula. Daí eu vou unificar esse texto com o conteúdo dessa variável e depois com mais esse texto que está envolvido por aspas duplas e unificado por essa vírgula. Não tem problema, tá? Isso é possível. E talvez a gente veja em mais exemplos aqui com resolução de exercícios. Tá bom? Então, pessoal, é importante que vocês façam essa execução aqui que eu fiz, essa folha separada aqui do slide, justamente para você começar a exercitar passo a passo, né, o famoso teste de mesa, né, a execução linha por linha dos algoritmos, né, para facilitar a compreensão. Eu acho que essa é uma forma trabalhosa, mas que ajuda bastante na assimilação aí dos conceitos, né, das sintaxes da disciplina. Beleza?